Muito bem, aqui vamos comentar a aula 6 de eletricidade. Bom, a parte inicial trata de divisor de tensão, divisor de corrente. Já tem vídeo sobre divisor de corrente e divisor de tensão. Depois fala de teorema de superposição, que consiste em deixar só uma fonte por vez no circuito, ver as contribuições de cada fonte e somar ou subtrair cada uma das contribuições em cima do valor que a gente está querendo. Tá? Aqui, sobre tensão nodal, aqui tem um exercício de fixação. Eu vou tentar dar dicas para vocês para resolver este exercício. Então aqui, a primeira coisa que vocês podem fazer é dar nome a esses nó aqui. O nó daqui, eu vou chamar de nó A, nó B e nó C. Aqui. O nó A, a tensão, primeiramente, a referência terra é esse aqui é a referência geral do circuito. Ou seja, a referência 0 volt está aqui, do circuito todo. Observa aqui, que esta fonte de tensão V2 está virada de cabeça para baixo. Logo, a referência 0 volt para esses 4 volts aqui está aqui, nesse ponto C, tá? E não aqui. Logo, o potencial aqui não é 4 volts, é menos 4 volts, tá? Para eu poder usar esta referência geral, eu terei que inverter esta fonte aqui, de modo a trazer a referência 0 volt dela, que está aqui, para cá. Para isso, eu vou ter jogo sinal negativo aqui na frente do 4. Então, aqui é o potencial 0, aliás, menos V4, tá? Aqui, o potencial aqui vai ser 10 volts, tá bom? Aqui é 10 volts. Aqui o potencial, digamos, aqui é VB, que eu não sei, preciso calcular quanto vale esse VB. Então, eu vou poder montar neste nó a lei de Kirchhoff para a corrente, que fala que a soma das três correntes, as correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que deixam este nó. Se as três correntes estiverem chegando, então a soma das três vai dar zero, porque nada sai, nada está saindo do nó, tá? Aí tem que colocar aqui o sentido das correntes, aqui e aqui. Aí você vai escrever a equação de Kirchhoff, né? Aliás, a expressão desta corrente em função das tensões nodais, observando o sentido da corrente que você colocou aqui, tá? Muito bem. Outra coisa, neste ramo aqui do resistor R3, eu não preciso colocar a equação da corrente aqui, tá? Porque a corrente que flui aqui vai ser 2 amperes, em virtude de ter uma fonte de corrente. A corrente que vai fluir por aqui não tem como ser diferente de 2, porque em uma fonte de corrente só pode passar o valor estipulado para aquela fonte de corrente. Pode passar um outro valor diferente de 2 aqui. Então aqui vai ser uma corrente de 2, tá? Então na soma das equações, aqui já coloco 2, se referindo à corrente deste ramo aqui, tá bom? Muito bem. Tá, aqui, chama de V1, V2, aqui, e VB. Tá? Então, a tensão aqui é menos V2. Tá? Não é V2, é menos V2, que vai dar menos 4. Corrente aqui é 2, né? 2 amperes. Aí eu escrevo, representa a corrente aqui. Ela vai estar para a direita ou para a esquerda. Se ela for para a direita, por exemplo, aí a tensão vai ser o quê? V1 menos VB sobre R1. Tá? Esta questão é para escrever a equação
das correntes, a lei de Kirchhoff para a corrente, em função das tensões nodais também, no nó 2. Então, quem é a corrente? Se a corrente aqui estiver fluindo para a direita, quem é esta corrente em função das tensões? Vai ser a corrente sempre do maior potencial para o menor potencial. Então, vai ser o maior potencial menos o menor potencial sobre o valor da resistência entre esses dois potenciais. Tá? Aqui, quem vai ser a impedância aqui? É ZLA. A impedância aqui vai ser ZL. Então, a corrente já está assim, nesse sentido. Então, o potencial vai ser o quê? V4 menos V2 sobre ZLA, que vai ser a impedância desse indutor aqui. Aqui, eu tenho um capacitor que está descendo. O maior potencial é este aqui. Então, a corrente aqui pode ser escrita como sendo V2 menos 0, o 0 está aqui, sobre ZCA, que é a impedância do capacitor. E aqui, só que a gente estiver fluindo assim, por exemplo, para a direita, vai ser V2 menos V3 sobre R2. Acabou. Aqui ele quer saber o que? O valor da tensão da fonte. Ora, ele te dá a tensão em A, é 12. Se você sabe a tensão em 12, logo você consegue calcular a corrente aqui e a corrente aqui. Se você tem a corrente aqui e a corrente aqui, logo você tem a corrente aqui. Tendo a corrente aqui, você consegue calcular a tensão E. Thevenin. Thevenin é uma técnica muito importante que tem que conhecer. Tá? Thevenin, o objetivo dele é reduzir um circuito grande em um circuito de uma malha só, um circuito simples que tenha uma única malha. Para eu transformar este circuito grande nesse circuito pequeno, só preciso saber quem é o VTH, que é a tensão de Thevenin, e o RTH, que é a resistência de Thevenin. Tá? Para eu calcular VTH e RTH, tem que seguir algumas regras. Tá? Seguindo essas regras, você calcula facilmente RTH e VTH. Para eu calcular RTH, o que ele fala? Eu tenho que desativar as fontes de tensão e fonte de corrente. Como eu desativo uma fonte de tensão? A fonte de tensão, eu coloco ela em curto-circuito. Eu vou colocar um curto-circuito aqui. Tá? Logo, esse cara aqui vai estar em paralelo com este. Tá? Então, vou desativar as fontes ativa, né, do circuito. Fonte de tensão eu coloco em curto. Se tivesse uma fonte de corrente, eu vou abrir esta fonte de corrente. Vai ficar uma chave aberta. Aí eu vou retirar o elemento entre A e B. Digamos, o meu A e B está aqui, ó, é em cima do resistor de 6. Então, eu vou retirar esse elemento de 6, esse resistor de 6. Aí, no lugar deste resistor de 6, eu vou colocar aqui uma fonte de tensão imaginária. E eu vou me perguntar, quem é a impedância ou a resistência equivalente que esta fonte imaginária aqui está enxergando? Então, o valor da resistência que ela estava enxergando é o RTH, tá? Que eu vou colocar aqui. Então, para calcular o VTH, o que fala a regra? A regra manda retirar só o elemento entre A e B. Então, vai ficar um buraco aqui entre A e B. Eu não preciso desativar nenhuma fonte, tá? Aí, a tensão nesse buraco A e B vai ser a tensão de Thevenin. Então, eu vou retirar esse resistor de 6 e vou calcular a tensão aqui. Essa tensão é o VTH, tá bom? Muito bem. Aqui tem um exemplo. Exercício de fixação. Muito bem.
Então, como que eu vou achar o circuito equivalente de Thevenin deste circuito? Então, para eu achar a resistência equivalente de Thevenin, vou desativar essa fonte de corrente. Aqui vai ficar um buraco. Se ficar um buraco aqui, esse R3 vai morrer. Tá? Como eu quero calcular a corrente IR2, que é esta corrente, então o meu ponto, os meus pontos A e B podem ser colocados em torno desse resistor R2, por onde passa a corrente que eu quero calcular IR2. Vou colocar A aqui e B aqui. A, B. Tá? Então, para eu calcular a resistência equivalente de Thevenin, eu vou desativar a fonte de tensão, colocando aqui no lugar dela uma chave fechada. E aqui uma chave aberta, aqui também uma chave fechada. Tá? Tendo feito isso, eu vou retirar este elemento aqui, R2. Eu vou colocar no lugar dele uma fonte imaginária. Como que essa fonte imaginária vai enxergar esses elementos ligados, em série ou em paralelo? Tá? Muito bem.